Bom dia a todos, que a paz e o amor de Jesus estejam sempre conosco. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Jesus, aqui presencialmente, em casa, através do nosso grupo de Facebook. Que nós tenhamos uma manhã agradável, que a gente possa levar daqui reflexões que vão nortear o nosso caminhar. Nós começamos sempre com uma prece de abertura, então eu vou convidar todos que elevem o seu pensamento a Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão maior, agradecendo por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, nesse domingo ensolarado, no meio de feriados, para que possamos refletir sobre os seus ensinamentos, agradecendo a equipe espiritual orientadora dessa casa por nos assistir, por nos intuir, por estar sempre conosco, muitas vezes nos carregando no colo. Que nós possamos, Senhor Jesus, ser instrumentos úteis, levando a todas as pessoas com quem convivemos aos seus ensinamentos, o seu exemplo de amor, de fraternidade, de caridade, e que nós sejamos, Senhor, instrumentos úteis em todos os momentos da nossa vida. Por tudo isto, Senhor Jesus, nós te agradecemos. Viva Jesus! O Evangelho de hoje é o capítulo 17, Sede Perfeitos, um capítulo de Mateus, capítulo 5, onde Jesus ele vem nos estimular à perfeição, e vem nos estimular a sermos perfeitos, assim como é o nosso Pai. Nós sabemos já que nós vamos chegar à perfeição. Nós já sabemos que fomos criados simples, ignorantes, mas potencialmente perfeitos. E aqui nas reflexões, muito já se falou na nossa evolução e no objetivo final dela, que é sermos espíritos puros, espíritos perfeitos. A gente brinca, mas é verdade, um dia a gente vai ter um planeta para a gente governar também. É verdade, essa é uma verdade que nós não podemos fugir, porque a lei do progresso ela é imutável, e nós, progredindo espiritualmente, evoluindo moralmente, espiritualmente, vamos chegar lá. Tenham todas essa certeza. Não posso afirmar quando, mas posso garantir que a gente vai chegar lá. O item que eu escolhi é o item 10, o homem no mundo. É uma mensagem de um espírito protetor, que ele não se identifica. Em algumas mensagens, o espírito protetor às vezes se identifica. José, um espírito protetor, Jorge, um espírito protetor, mas esse aqui, ele não se identificou. Simplesmente é um espírito protetor cuja mensagem foi passada em Bordeaux em 1863. A gente não precisa se preocupar com aquele que passa a mensagem. A gente precisa se preocupar com o teor da mensagem, com o que a mensagem vem trazer de instrução, de orientação, de conforto, de alívio para nós. Se essa mensagem não fosse verdadeira, não fosse importante, não tivesse todos esses predicados, Kardec não teria colocado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu vou ler para a gente ter ideia da mensagem toda, e depois a gente vai
de pouquinho em pouquinho, a gente vai vendo como aplicar essa mensagem na nossa vida. Que a reflexão do Evangelho, o objetivo maior é esse. Saber, instrução, conhecimento, a gente já vem tendo. Pelo menos através das reflexões do Evangelho, nós já temos, acho que uns 7, 8 anos. Então, conhecimento, nem que seja um pouquinho, a gente tem. Mas será que a gente já está colocando em prática? Porque o objetivo é esse, colocar em prática aquilo que a gente vem percebendo, aquilo que a gente vem extraindo da letra, vem tirando dos ensinamentos do Evangelho, para sermos melhores a cada dia, para que a gente possa evoluir espiritualmente, moralmente, para chegar lá no ponto de chegada. Então, o Espírito Protetor diz assim: um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purifiquem seus corações, não se perturbem por pensamentos fúteis ou mundanos. Elevem seus pensamentos em direção aos espíritos que evocam, para que eles possam encontrar em vocês as condições necessárias para poder ajudá-los, inspirando-lhes os sentimentos da caridade e da justiça. Não acreditem que, ao incentivar a prece e a evocação dos bons espíritos, desejamos que vocês vivam uma vida mística que os coloque fora da lei da sociedade onde estão obrigados a viver. Não é assim. Procurem viver com os homens da sua época. Vivam como eles vivem. Se sacrificarem as necessidades ou até mesmo as banalidades do dia a dia, façam isso com um sentimento de pureza, para que essa renúncia possa ser santificada. Se forem obrigados a conviver com espíritos de natureza diferente, com características opostas às que possuem, não devem afrontar nem contrariar esses espíritos. Sejam alegres e felizes, mas com uma alegria que venha de uma consciência tranquila. Vivam com a felicidade de um herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para o seu retorno. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, rejeitando os prazeres que a condição humana permite. Basta que todos os atos de vocês sejam regidos pela lei do Criador, que deu vida a todos. Ao começarem uma obra, elevem o pensamento a Deus e peçam a Ele proteção, para que essa obra tenha êxito. Ao terminarem, peça a Deus para que abençoe essa obra. Ao realizarem qualquer atividade, elevem também o pensamento a Deus e procurem não realizar nada sem que a lembrança do Criador venha purificar e santificar a execução dessa tarefa. A perfeição está inteiramente, como disse Cristo, na prática da caridade sem limites. O dever da caridade se estende a todas as posições sociais, desde a maior até a menor. O homem, se vivesse sozinho, não teria como praticar a caridade. É no contato com os seus semelhantes, na luta difícil do dia a dia, que ele encontra a ocasião para praticá-la. Aquele que se isola priva-se voluntariamente do meio mais poderoso para se aperfeiçoar. Ao pensar apenas em si, sua vida é a de um egoísta. Não imaginem que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não, mais uma vez, não. Sejam felizes de acordo com as necessidades humanas, mas que essa felicidade nunca tenha um pensamento
ou um ato que possa ofender a Deus, ou entristecer o semblante daqueles que amam e dirigem vocês. Deus é amor e abençoa aqueles que sabem amar. Já podia ir embora, né? É tão claro, essa mensagem é tão clara, é tão objetiva, né? Que a gente podia até não precisar de esmiuçá-la um pouquinho mais. Mas vamos ver o que a gente consegue. Nós vivemos, como nós sabemos, num mundo de provas e expiações. Nós ainda estamos no início da nossa jornada evolutiva. A gente só passou pelos mundos primitivos. A gente ainda está tendo necessidade de provar ou expiar as nossas escolhas. Nós sabemos que o mundo em que nós vivemos, o mundo de provas e expiações, é um mundo de dor, de sofrimento, de tristezas, de violências, de desencontros, de desajustes. É esse o mundo que a gente quer? É esse o mundo que a gente quer viver? Na violência, na tristeza, nos desencontros. Se a gente for imaginar, o que a gente vê pelas nossas vias de comunicação, hoje principalmente, é simplesmente as mazelas do mundo. Muito difícil a gente encontrar uma notícia, uma colocação de alguma coisa boa. Pode ser que a gente até não procure, pode ser que a gente procure no lugar errado, pode ser que a gente esteja sempre vibrando com o sensacionalismo. Mas se a gente procurar certinho, se a gente procurar no lugar mais adequado, a gente vai ver o quanto a humanidade já evoluiu, o quanto nós já modificamos moral e espiritualmente. Se nós fizermos um retrocesso da nossa vida, nós não vamos falar nas vidas pregressas, nessa nossa encarnação. Também a gente não vai falar de muito tempo. Eu nem posso falar muito porque, né? Mas vamos pegar 10 anos, ou os 8 anos, 10 anos que a gente participa das reflexões do Evangelho. Quanto a gente já modificou? Quanto a gente já cresceu moralmente, espiritualmente? Mesmo que a gente ainda caia, mesmo que a gente ainda faça escolhas inadequadas, mas a gente já tem a consciência do que a gente vai fazer, deve fazer ou não. A gente tem a consciência do que é o bem, do que é o mal, porque o conhecimento é que traz essa consciência. E o conhecimento a gente tem buscado. Os cursos, as palestras, os encontros, as leituras. A gente vai aumentando a nossa capacidade intelectual. A gente vai aumentando o conhecimento, o nosso saber hoje mais sobre a vida espiritual do que, por exemplo, há 30 anos atrás, quando eu fiz o primeiro curso da Casa de Jesus. Eram 6 meses. 6 meses a gente pincelava algumas situações, alguns conhecimentos. Hoje a gente já aprofunda os conhecimentos, né? Com 1 ano. E às vezes a gente já percebeu que ainda é pouco. Ainda a gente tem os grupos de estudos que a gente vai aprofundando cada vez mais. Então esse conhecimento a gente já tem. É preciso colocar em prática. Mas para colocar em prática esses conhecimentos, nós precisamos acionar a nossa vontade. A nossa vontade, que é um atributo do Espírito. E muitas vezes nós ainda somos preguiçosos. Nós ainda não queremos sair da nossa zona de conforto. Ai, é tão difícil.
É tão difícil amar o outro. É tão difícil fazer para o outro aquilo que eu quero que façam para mim. Vou deixar para mais tarde. É aquela pessoa com quem eu tenho dificuldade, é melhor eu ir me isolar, é melhor eu deixar ela para lá, é melhor eu não conviver, é melhor eu não estar onde ela está, porque não dá mesmo. Nossos santos não batem e a gente não vai, nessa encarnação, a gente não vai conseguir se reajustar. A gente não se esforça para melhorar, para respeitar, para entender o outro como cada um é. Cada um de nós está num estágio evolutivo diferenciado e cada um de nós tem características diferenciadas. Nós não somos iguais. A Terra não é uma escola onde as classes são homogêneas. Que delícia que era quando eu lecionava e me era atribuída sempre uma classe de primeira série homogênea. Aqui as crianças iam sozinhas, as crianças aprendiam sozinhas. Mas se tivesse um diferente e que precisasse de mais carinho, de mais atenção, já mudava toda a característica da sala. E nós já vimos que nós aprendemos com as diferenças. Se nós convivermos só com os iguais, nós não crescemos, nós estacionamos. Então é importante que a gente conviva com as diferenças. As diferenças são estímulos para o nosso crescimento, para o nosso aproveitamento moral, para a nossa aprendizado. Mesmo que sejam dolorosas, mesmo que sejam sofridas, mesmo que sejam difíceis. Então, aqui o Espírito Protetor, nesse primeiro parágrafo, ele diz que nós não estamos sozinhos nessas dificuldades. Nós não estamos sozinhos nesse mundo de provas e expiações, desse mundo de tantas tristezas em que nós convivemos. Nós temos aqueles espíritos que afiançaram a nossa encarnação. Aqueles que, no nosso planejamento reencarnatório, vai que eu estou junto, vai que nós vamos juntos, vou te dar todo o apoio, vou te dar toda a assistência necessária para que você possa vencer. Mas a gente precisa estar aberto a receber essa orientação, estar aberto a receber essa ajuda espiritual, essa ajuda que nós podemos para resolver as nossas dificuldades. A gente não vai terceirizar, a gente não vai atribuir ao nosso espírito protetor, nosso anjo de guarda, nosso mentor, que resolvam as nossas dificuldades. Porque eles não vão fazer isso. Eles têm a deles para resolver. Eles vão nos intuir, eles vão nos mostrar o caminho a seguir, mas a escolha é nossa. Nós temos liberdade de escolher se eu quero andar por esse caminho ou não. Então, quando eles nos orientam aqui, a gente os evoque sempre que precise, através da prece, através da oração, eles não estão dizendo que a gente não vai viver no mundo que a gente está. Como eu disse que a gente precisa conhecer, agora o segundo momento, a segunda reflexão é como eu posso me comportar nesse mundo de provas e expiações. Como eu vou me comportar? Quais as atitudes que eu vou ter nesse momento para que eu possa viver no mundo sem ser do mundo, né? Viver as necessidades materiais que nós temos, necessidades físicas, necessidades profissionais, necessidades econômicas, todo tipo de necessidade que o mundo material nos oferece. Nós precisamos delas. Nós precisamos viver nesse mundo material, utilizando-as da melhor maneira possível, utilizando-as com consciência, sabendo escolher com equilíbrio, com harmonia,
nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente precisa escolher o meio termo. Então ele coloca aqui: procurem viver com os homens da sua época, vivam como eles vivem. Hoje é carnaval, né? Nós estamos no meio do carnaval. Será que a gente não pode ir num baile? Será que a gente não pode participar do carnaval? Será que é proibido para nós, principalmente para nós espíritas? Em algumas religiões eu sei que é, né? Então, já fiz muito retiro espiritual na época de carnaval, porque a gente tinha que passar longe. Mas, será que a gente precisa se isolar? Ou a gente pode com leveza, com sinceridade, com transparência, com consciência, vivenciar esse período? Será que eu não posso me distrair? Então, mesmo nos bailes, né? Hoje é meio complicado, porque tudo é dúbio, né? Tudo tem os dois lados. Uma música, ela nunca fala aquilo que ela quer falar, né? Ela sempre tem um duplo sentido. E muitas vezes a gente se leva para o sentido inadequado e não se prende a um sentido mais singelo, mais simples, mais vivencial do nosso dia a dia. Então, a gente pode e deve participar, porque não dá para a gente viver isolado. Para a gente viver isolado, a gente não cresce. Se nós nos colocar, não, eu não quero esse mundo de tristeza, eu não quero viver nesse mundo de vícios, eu não quero viver nesse mundo de revolta, eu não quero viver nesse mundo de desamor, então eu vou me isolar. Eu vou para o mosteiro, não que quem esteja lá não tenha as suas vida, não tem a sua vida e não assumam as suas responsabilidades, porque eu sei que tem e bastante. Mas é junto, é no convívio, é na convivência com o outro que nós temos oportunidade de crescer. É na convivência com o outro que a gente tem oportunidade de exercitar o fazer para o outro aquilo que eu quero que façam para mim. É na convivência que nós temos a oportunidade de respeitar o outro, de aceitar cada um como eles são. Eu posso ter as minhas ideias, a minha convicção, mas eu não posso impor essas ideias ao outro. Mesmo porque pode ser que o outro não esteja ainda nesse momento evolutivo que ele vai entender. Pode ser que ele ainda não tenha maturidade espiritual suficiente para ter as mesmas, ver na mesma perspectiva que a gente vê. Pode ser que ele ainda tenha necessidade de um aprendizado, de muito mais tempo de aprendizado. Então, viver sozinho não traz nenhum momento de acréscimo à nossa evolução. Porque nós precisamos estar no mundo com todas essas dificuldades. Como diz Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a gente tem já condição de escolher o que convém ou não convém. A gente já tem condição de escolher aquilo que é bom ou aquilo que é ruim. É só nós acionarmos a nossa vontade, os nossos sentimentos mais íntimos, os nossos sentimentos mais aflorados, aqueles que estão lá no nosso espírito, nosso perispírito, procurando exercitá-los à medida do possível. Claro que a gente tem limites também. Então, ele mais longe, ele diz que a perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade sem limites.
Qual é essa caridade sem limites? O dever da caridade se estende a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. É no contato com os seus semelhantes, na luta difícil do dia a dia, que ele encontra a ocasião de preparar. Fazer o bem sem olhar a quem. Tem um ditado que diz assim, e que é bastante ligado a esse nosso momento. Vamos fazer o bem. A gente já sabe o que é bem e o que é ruim. A gente já sabe o que a gente deve ou o que a gente não deve fazer. Nesse livro, Um Terço da Vida, que é atividade noturna fora da matéria, nós dormimos um terço da nossa vida. Mas, nesse um terço que a gente está dormindo, a gente se exercita, a gente se modifica, como diz a Emance Dufaux, né? com oportunidades de esperança e trabalhar a nossa alma. No capítulo 6, quando a Emance vai falar dos trabalhadores dedicados ou estressados, porque às vezes a gente se isola tendo como argumento, eu trabalho na casa espírita, então toda a minha dedicação é ou outra filosofia de vida ou outra crença, né, que a gente possa ter. Estou falando para nós espíritas que a gente pode utilizar esse argumento. Eu trabalho na casa espírita 7 dias da semana, 24 horas por dia, eu não tenho tempo de viver no mundo em que eu vivo. Então, esses trabalhadores vão ter o seu momento de consciência, de ver que não é bem assim. Seriam os estressados, aqueles que se estressam e vivem fora desse momento. Então, a Dona Modesta, conversando com Dona Aparecida, ela diz o seguinte, eu vou ler para eu não perder toda a colocação dela, me desculpem. Muitos trabalhadores perderam o limite entre devoção e sensatez. Eis aí conceitos a serem revisados. Sem sensatez, a vida de qualquer pessoa fica sem muitas experiências que poderiam lhe permitir um melhor e mais rico desenvolvimento de valores do espírito imortal. Por conta dos excessos devocionais à causa, falta tempo e espaço para o romantismo dos casais, para a atenção com as necessidades mais profundas dos filhos, o usufruto de um sono revigorante, a mudança periódica do estilo de trabalhar, o aprimoramento dos conhecimentos gerais, uma viagem extraordinária de férias, os cuidados com o corpo, a criação de novas amizades e a realização de novas conquistas sociais. E por aí vai. Eu vou parar, porque só esse parágrafo é suficiente para que a gente não se isole da nossa vida fora do nosso ambiente religioso, do nosso ambiente de trabalho. A gente precisa ter tempo para tudo. Hoje, com as redes sociais, com o celular, como a gente vê famílias inteiras que não conversam mais, que não se encontram mais, ou quando se reúnem, cada uma está presa no seu celular e não falando uma com outra. Às vezes até falam pelo celular, até conversam pelo WhatsApp, mas muitas vezes cada uma está ligada numa situação diferente. Então o convívio é corporal, mas não tem nada ali de espiritual, não tem nada ali que agregue a um ou outro crescimento moral e espiritual.
Então, o nosso conviver no mundo, como eu vou escolher viver nesse mundo de provas e expiações? Dando tempo a todas essas outras situações que envolvem a nossa vida corporal. A nossa família, aos nossos filhos, ao nosso marido, às nossas esposas, aos nossos momentos de lazer, um baile quem gosta de dançar, né? As férias, importante para a gente se recuperar energeticamente, fisicamente, espiritualmente. Um banho de mar, né? Que refresca, que reanima. Para mim não, porque eu tenho medo d'água, então não dá certo. Então aí não dá certo. Mas tudo bem, para quem gosta, é uma opção também. Então, a gente não vai viver no mundo isolado, porque isolado a gente não tem oportunidade de praticar a caridade. Muitas vezes com os nossos filhos, não passa às vezes de 2, 3 perguntas. Oi filho, tudo bem? Tudo. Como é que foi de escola? Tudo bem. Ah, tá bom. Cada um vai para um lado. Vai para o computador, que a gente nem sabe às vezes o que está vendo no computador, o que está fazendo no computador. Então, muitas vezes, essas situações trazem desconfortos, trazem outras situações de comprometimento maior do que as que a gente trouxe. Muitas vezes a gente volta para o plano espiritual com mais comprometimento do que a gente veio, porque a gente negligenciou algumas situações que, na realidade, são simples e fáceis da gente executar. Então, quando o nosso espírito protetor fala do convívio que a gente deve ser, de como a gente vai agir, nós vamos escolher. Eu quero viver no mundo de mentiras? Eu quero viver no mundo de vícios? Eu quero viver no mundo de dores, de torturas, embora a gente tenha, né? Ou bem, um outro item do Evangelho, o mal e o bem sofrer, né? Eu sei sofrer, eu sei vivenciar as dificuldades que são oportunidades de aprendizado que eu venho tendo. Eu sei utilizá-las a meu favor, porque é a nosso favor. Cada um que vai evoluir individualmente. Coletivamente a gente coopera para que toda a coletividade, todo o planeta, toda a humanidade possa evoluir, para que o mundo possa passar de provas e expiações para a regeneração. Mas a individualidade é nossa. Nós é que precisamos estar fazendo com que a nossa evolução seja primordial. Eu preciso mudar. O quê? Então, eu não quero viver num mundo de vícios, eu preciso me policiar. Eu não quero viver num mundo de desarmonias familiares, eu preciso me policiar. No mundo de desarmonia, se eu tenho alguém que pensa diferente de mim, não adianta eu querer impor o meu pensar, porque a pessoa não vai mudar, ninguém muda ninguém. E depois que casar ele muda. Não muda, gente, não muda. Então atenção quem ainda não casou, não muda. Pelo contrário, vai adquirindo mais hábitos diferenciados e que a gente vai ter que conviver com eles, né? Então, qual é o melhor caminho? É o exemplo. A gente vai mudar o outro pelo exemplo. Se eu não vou entrar em polêmica, você pensa assim, eu penso diferente. Olha, você pensa dessa maneira, eu penso diferente, tá? Tá, vamos conviver amorosamente, respeitosamente? Vamos. Na minha casa é assim, né? Vocês sabem. Eu espírita, meu marido não é. Nós nos respeitamos, nos amamos e vivemos, graças a Deus, muito bem. Então, é o exemplo. Para os nossos filhos, principalmente, o que vai ficar são os nossos exemplos.
Não adianta impor a catequese, impor a evangelização, não adianta impor. Claro que a gente precisa direcionar, orientar, mas é o nosso exemplo que lá na frente, depois que passar aquela fase da adolescência, da pré-adolescência, eles vão caindo em si, eles vão tendo maturidade e vão agindo exatamente como a gente agiu. Não é isso? E aí, então, como nos portar nesse mundo em que vivemos? Eu trouxe do Fonte Viva uma mensagem de Emmanuel: renovemo-nos dia a dia. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo. Então, é através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que nós vamos nos transformar. Ai, Malu, mas pensamento negativo a gente tem. Qualquer coisa que a gente leia, qualquer coisa que a gente ouve, a primeira coisa negativa. Gente, ter pensamentos negativos, ter sentimentos mais densos, não tem problema nenhum. Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Ninguém é perfeito ainda. O que a gente não pode é alimentar esses pensamentos, é alimentar esses sentimentos. Então, aí nos pensamentos, não é meu, isso não é meu. Eu tenho conhecimento hoje de saber o que é meu e o que não é. E quebrar aquela sintonia. Eu sempre falo na orientação daquelas pessoas que têm dificuldade de modificar o pensamento. Por quê? Porque o pensamento é matéria. Nós imprimimos no ambiente onde a gente está a matéria, boa, positiva ou negativa. Se eu sei que não é meu, a primeira coisa que eu tenho que fazer é quebrar essa sintonia. Como que eu vou quebrar essa sintonia? Saindo daquele espaço. Se eu estou no quarto e vem um pensamento negativo, um pensamento denso, sai do quarto. Vai tomar uma água, vai tomar um café, vai brincar com o cachorro, para quebrar aquela sintonia. Quando eu volto, o ambiente já foi... Eu sou italiana, viu, gente? Sou filha de italiano. O ambiente já foi harmonizado pela equipe espiritual, pelos nossos mentores, pelos anjos de guarda, pelos nossos protetores familiares. Porque se nós ficarmos ali, é um ciclo vicioso. Eu emito vibração negativa, absorvo vibração negativa. Emito vibração negativa e não saio daquilo. E conforme o que acontece com essa vibração viciosa, a gente atrai os irmãozinhos que vibram na mesma sintonia. Então, há um acúmulo de energias mais densas para que a gente possa, às vezes, fazer escolhas inadequadas que a gente não quer fazer. Então, vamos aqui renovar os nossos pensamentos e sentimentos, como fala Paulo. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Não adianta eu fazer academia, ficar marombado, bonitinho, tanquinho. Não adianta, se eu não mudar por dentro, se eu não transformar o meu interior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Quanto mais a gente quer, aí vem, não é que eu não possa ter, é porque eu tenha o necessário. Aqui ninguém faz voto de pobreza, aqui ninguém distribui tudo aquilo que a gente tem para a gente ficar fazendo parte daqueles que precisam de ajuda, né? Então vamos ajudar dentro dos nossos limites, dentro do nosso limite. Quanto mais títulos, mais responsabilidade a gente tem. Quanto mais recursos financeiros, mais responsabilidade a gente tem de utilizar de maneira adequada para o bem comum todos esses recursos.
Quanto mais consideração, quanto mais poder a gente tiver na sociedade, mais responsabilidades, porque mais oportunidades a gente tem de dividir com o outro, de facilitar para o outro a nossa vida. Renovemo-nos por dentro, sentimentos e pensamentos. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. É preciso esforço, é preciso fazer esforço, é preciso sair da nossa zona de conforto. Sem esforço, hoje, todo mundo, né? Hoje, domingo de carnaval, a gente podia estar em casa, né? Dormindo até mais tarde, né? Aproveitando. Nós nos esforçamos por estar aqui, como a gente vem em todos os outros domingos, ou em outras crenças, em outras religiões. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força do nosso trabalho e da nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Como eu vou saber, como eu vou distinguir o que me é bom, o que não me é bom? Entendendo que as dificuldades do mundo, elas vão ser solucionadas pelo nosso trabalho. A lei do trabalho é uma das leis que são imutáveis, é imutável. Nós precisamos do trabalho, não só do trabalho material, do trabalho físico, mas do trabalho mental, do trabalho emocional. Trabalhar a nossa mente, trabalhar o nosso espírito é importante para que a gente vença as dificuldades que a gente tem. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. A gente fala muitas vezes que sacrifício, aflição, né, dor, que é um martírio para nós. Na realidade, são oportunidades de crescimento, são oportunidades da vivência espiritual, por nossas necessidades, porque nós precisamos da situação em que estamos vivendo. Nada é por acaso. Nós não podemos nos fazer de vítimas. Nós não somos vítimas a não ser de nós mesmos, por conta das nossas escolhas inadequadas. Eu posso fazer? Posso. Eu posso escolher uma situação inadequada? Posso. Mas tenho que assumir a responsabilidade que ela vai me trazer. Hoje, amanhã, daqui 2, 3, 4, 5, 10 encarnações. E hoje a gente está responsabilizando, a gente está assumindo as responsabilidades de escolhas que nós fizemos anteriormente, por ignorância, por imaturidade, às vezes até por conscientemente. Mas como a conta chega para todo mundo, a conta chegou para nós. Então, vivenciar com serenidade, lembrar do mal e o bem sofrer. Se eu estou sofrendo, mentalizar. Para que eu estou passando por essa situação? O que eu preciso mudar em mim para que essa situação seja passada com mais serenidade, com mais tranquilidade? Que a gente vai encontrar resposta. As leis divinas estão na nossa consciência. A gente sempre vai encontrar a resposta. Felicidades materiais comum estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Todas as vantagens da terra, todas as vantagens que a gente possa ter, são momentos de estagnação. Então, vamos nos esforçar para trabalhar essas vantagens. Eu posso ter? Posso ter algumas vantagens, né? Maior de 60 anos, não entra na fila, não paga ônibus, né? Eu posso usufruir dessas vantagens, mas com serenidade, não com
com imposição. Eu mereço, eu tenho, eu faço. Muitas vezes numa fila no mercado, alguma coisa, muita gente, né? A gente está na fila ali dos idosos, mas muita gente não idosa passa na nossa frente. A gente vai brigar? Não, deixa, ele está com mais pressa. No trânsito, ele está com mais pressa, deixa que ele vá. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução dos nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Então, o equilíbrio nas nossas escolhas, o equilíbrio no nosso viver nesse momento encarnatório. Nós já temos condição de vivenciar um momento de alegria, um momento de serenidade, um momento de paz, um momento de esperança. Por quê? Porque nós temos a consciência de que essa não é a nossa vida. Essa é um período da nossa vida. A nossa vida é imortal. Nós estamos passando um período encarnados nessa escola para que aprendamos a crescer moral e espiritualmente. Que nós possamos levar daqui hoje alguma reflexão útil para que a gente possa pôr em prática na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ambiente social, onde quer que estejamos. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma semana serena e tranquila, com muito trabalho. Muito obrigada. Amigo, brilha o sol, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalá, xalá, oh. Amigo, brilha o sol, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito,
Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalala, 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 xalala. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalala, xalala, oh. Xalala, xalala, oh. Quando uma tristeza tomar seu coração, não se desanime, cante uma canção. E lembre que lá em cima você tem alguém que te quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que te quer muito bem, muito bem, muito bem. Quando uma dorzinha danada de doer, bem de lá do fundo te fizer sofrer, se lembre que lá em cima você tem alguém que te quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que te quer muito bem, muito bem, muito bem. Ponha um sorriso bonito no seu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto. E lembre que lá em cima você tem alguém que te quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que te quer muito bem, muito bem, muito bem. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Não nos deixeis cair em tentação,
coração.